Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 19 de novembro, hoje que nós recordamos os santos Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues, del Castillo, presbítero e mártires, eles que são considerados os mártires das reduções jesuítas, porque no século XVII deram suas vidas em defesa dos povos indígenas da América do Sul. E hoje nós lemos o evangelista São Lucas no capítulo 19, versículos do 11 ao 18. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos a leitura do capítulo 19 do evangelista São Lucas, hoje o Senhor que conta esta parábola. E é interessante para nós podermos entender o contexto, o porquê Jesus conta esta parábola, pensarmos naquilo que é o motivo que leva o Senhor a contar-nos esta parábola. Disse que Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. De fato, nós já meditamos aqui nesse nosso momento de reflexão que na época de Jesus se esperava um Messias que viesse tirar Herodes do trono e restaurar mais uma vez a glória de Jerusalém. E é claro que Cristo, se aproximando já de Jerusalém, causa este alvoroço, porque muitos podem pensar: é agora o momento. Agora Herodes será tirado do trono e mais uma vez nós veremos o resplendor de Jerusalém. No entanto, nós entendemos, nós sabemos que o messianismo de Cristo não se faz sobre tronos humanos, mas ele vem para nos libertar das amarras do pecado e nos conduzir mais uma vez ao encontro do Pai. E faz isso por meio da doação da sua própria vida. E é tendo isso em mente que nós entendemos a parábola que conta Jesus. Jesus é este rei que vai para esta terra estrangeira para ser coroado.
porque Cristo não está mais presente no meio de nós. Subiu para junto do Pai, é a festa da Ascensão, que nós já celebramos neste ano litúrgico e iremos celebrar também no ano litúrgico vindouro. E assim, enquanto Ele lá está, nos deixa nesta terra para que possamos cultivar os dons, para que possamos cultivar os talentos que o Senhor nos deu. Mas chegará o tempo em que Ele voltará mais uma vez. E ao voltar, nós deveremos prestar contas da nossa administração. É aquilo que nós falamos como igreja dos tempos escatológicos, a segunda vinda do Senhor, porque Ele vai para junto do Pai, mas promete vir mais uma vez. E quando vir, será o momento do julgamento, será o momento em que aqueles que de fato souberam frutificar o dom da sua vida, vivendo a palavra de Deus, serão recompensados. Aqueles que não souberam praticar este dom, não souberam fazer frutificar este dom, serão condenados, a exemplo daquilo que acontece com estes servos. Por isso, aquilo que hoje Jesus narra é uma visão escatológica daquilo que está por vir. O reino de Deus já se faz presente em nosso meio, porque sempre que nós nos comprometemos ao seguimento da palavra de Deus, o reino de Deus se faz presente em nós, mas não em plenitude. A sua plenitude se dará quando nós contemplarmos o Senhor face a face. E para contemplarmos o Senhor face a face é necessário que saibamos fazer frutificar de fato os dons que o Senhor nos dá, pois possamos dia a dia nos esforçarmos pela prática da palavra de Deus, pela prática do Evangelho. É nesse sentido que devemos ler toda esta parábola que hoje nos conta Jesus Cristo. E assim, é claro, devemos ter sempre presente que no juízo teremos de apresentar diante do Senhor aquilo que nós produzimos com nossos dons. Aquilo que produzimos com os dons que o Senhor nos deixou. Aquilo que produzimos tendo como guia a palavra de Deus. E oxalá possamos apresentar ao Senhor os bons frutos do nosso caminhar, para que também nós possamos ser convidados a participar da sua glória, para que também nós possamos ser convidados a participar do banquete do reino dos céus. Oremos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.